Precisamos falar sobre pornografia. Gente, a pornografia é uma pauta que eu já pesquisei, já li sobre, já vi muita coisa sobre, que é uma epidemia, é um fator cultural, é uma ferramenta. Uma vez eu tava conversando há muito tempo com um amigo, a gente falando sobre, imagina se não existisse masturbação, se não existisse pornografia, a gente não tinha avançado como sociedade, a gente tá ainda na época das cavernas, eu acho, os homens puxando as mulheres pelos cabelos, uma coisa assim, bem over, sabe, bem primitivo mesmo, porque o ser humano como bicho racional, né, supostamente racional, que é, ele ainda não desaprendeu de certas coisas e a gente não vou analisar se isso é bom ou ruim, né, analisar antropologicamente, mas eu queria falar sobre essa questão do pornô e o quanto ela, assim como o algoritmo e a inteligência alienígena, a inteligência artificial, tem deixado a gente condicionado, né? Que a masturbação, assim como o pornô, eles condicionam a pessoa a um prazer artificial, a um prazer solitário, a um prazer individual. Ai, Larissa, é saudável. Eu não sou sexóloga, não sou psicóloga, eu sou uma jornalista, uma curiosa, uma filósofa de boteco, uma antropóloga da vida. Eu tô aqui só divagando ideias, tá? Não tô dizendo que o que eu tô falando aqui é verdade, não, antes que venham aqui me fiscalizar. Mas eu só queria dizer que, de acordo com as minhas pesquisas do meu Instituto Laricíclico de Pesquisa, das tribos diversas que eu ando, que eu converso, e são muito diversas, e dos conteúdos que eu estudo, porque a autodidata só vai até aqui, eu acho que, claro, a gente... É porque lá vem de novo, né? Qual é a medida mais difícil? O equilíbrio. E eu acho que tudo que é feito em prol do nosso autoconhecimento, da nossa saúde, do nosso bem-estar, é válido. Porém, a gente tá perdendo a mão literalmente. A gente tá perdendo a mão literalmente, entendeu? Na parada. E eu vejo que muitas disfunções, e vamos falar das disfunções sexuais mesmo, né? Disfunções eréteis dos homens e tudo. Toda essa questão psicológica e emocional, das vezes que eu escutei os psicólogos falando dos homens, a gente sabe que biologicamente os homens têm uma questão diferente das mulheres. Quando crianças, você vai ver os estudos, as pesquisas de caso, e pegam as crianças de 7 anos e vê a diferença dos meninos e das meninas, como as meninas são mais desenroladas, naturalmente as meninas têm inteligência emocional diferente, já sacam, já sabem, já fazem. Vou ligar aqui o WhatsApp que tá fazendo barulho. E os meninos não, os meninos já são naturalmente mais moleques, mais, né, mais, tem aquela dificuldade, tudo. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Do mesmo jeito que as meninas têm essa... Ao mesmo tempo que elas têm essa facilidade, elas também têm a difícil ao outro lado disso, né? A parte difícil de toda coisa boa. Toda coisa boa tem uma parte difícil e vice-versa. O homem consegue ser mais pragmático, né? Mais leve em alguns aspectos, digamos assim. Eu tô falando de regra e exceção. Sei que tem regra e exceção pra tudo, tá? Mas por que peguei esse fio da meada aqui? Pra falar que essa epidemia... Tem um documentário muito bom que eu... 2 documentários, The Mask You Live In, A Máscara que Você Vive, e O Silêncio dos Homens. Pesquisem sobre. Que fala sobre essa questão masculina, cara, que é muito triste. É muito triste. E o medo... Eu sei que todo mundo tem medo de todo mundo. Eu já conversei com muita mulher. Eu mesma já me encaixei, me encaixo, mas eu tô sempre num processo de autoconhecimento em cura constante pra me compreender e superar as jagues, né? Do medo. Mulheres têm medo de homens, a gente tem medo dos homens, os homens têm medo, mas muito homem tem medo das mulheres também. Só que os homens lidam com isso de uma forma diferente, né? E os homens, muitos deles têm raiva. E a gente sabe que, se eu for entrar nessa pauta do feminicídio e tudo mais, eu sei que nós mulheres, obviamente, estamos em desvantagem. Os homens, a gente vive num sistema que favorece os homens em muitos aspectos. Porém, eu sei que os homens também pagam preço por isso. Entende? Eu sou uma pessoa que eu não vou trazer... Gente, eu quero trazer todos os lados da moeda, cara. Não vou falar só de uma coisa não, entendeu? Todo mundo tá penando do seu jeito. Todo mundo tá carregando uma cruz, sabe? Mas como mulher, eu sei que a nossa cruz é... né? Porém, a gente, graças a Deus, consegue ter umas vantagens umas com as outras, quando juntas, que os homens não têm também.
É como se, tipo assim, eu vejo que cada um no seu buraco tem as suas infelicidades, as suas frustrações, as suas diagas, mas, em suma, o que eu queria, vou voltar a falar do pornô, que eu me preocupo muito. Eu vi um negócio muito interessante que dizia que a idealização da mulher foi criada pela Disney e a idealização dos homens pelo pornô. Olha só a divergência do que a gente tem. O ideal da sociedade, o ideal do que a gente construiu, o manualzinho que a gente tem de interação, de relacionamento, muitas vezes é um ideal assim meio infantil, meio difícil da gente atingir. A realidade dos fatos, das coisas, das interações, diante dos traumas, do sistema que a gente vive, cara, é muito difícil da gente ornar aquilo que a gente tá desejando. Então, por isso que é tanta frustração, é tanto medo, é tanta coisa. Eu vi também recentemente um negócio muito interessante, que foi uma pesquisa que fizeram mostrando o olhar das mulheres e o olhar dos homens naquelas câmeras que mostram o foco do olhar. Sabe aqueles filtros que mostram como se um calor aqui em São Paulo? Parece que eu tô lá na minha terra, em Fortaleza, mas tá babado. Enfim, as mulheres, elas olham pros cantos, elas olham pros pontos focais das mulheres numa estrada, botaram a mesma cena pro homem e pra mulher, pros homens e pras mulheres. E as mulheres procuravam perigo, ameaça, elas estavam o tempo inteiro olhando pros cantos, elas detectam movimento, ameaça, e o homem focava no trajeto. Os homens focavam no trajeto. Os homens olhavam pra frente, pra estrada, pro trajeto, pra onde é que tinha que ir, entendeu? Tipo assim, guiando. E a mulher, né, tipo assim, o que pode acontecer? O que pode acontecer? Isso fala tanto da questão de ser mulher do lado ruim, é isso, a gente tá sempre procurando ameaça, mas do lado bom, porque a gente é ali intuitiva, a gente tá vendo aqui, e que é aquela coisa que é o que eu acredito, que juntos, gente, eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que é possível a gente conseguir. Eu quero acreditar que o sistema, a lógica divina, ela existe. Que essa simulação que a gente vive, que o yin e o yang, a luz e a sombra, o homem e a mulher, que é uma dualidade que pode, sabe, crescer junto. Que junto pode dar bom. Mas dá ruim também, a gente não pode achar que só pode dar bom. Essa historinha de ficar, que o amor vai ter... Cara, sempre vão ter questões, Eu acho que essa coisa de ficar assim, porque quando vai ser assim, porque... Gente, hello, wake up. Eu acho que a gente tá muito pícara sonhadora em ficar esperando que a coisa perfeita... Não vai. Todo relacionamento vai ter questões, vai ter dificuldades, vai ter prós e contras. Entendeu? Aí o que a gente vai fazer? Ficar sem se relacionar? Ficar sem conviver? Ficar nessa putaria de calango, de ficar todo mundo condicionado com o próprio prazer, com as próprias mãos, com brinquedinho, com não sei o quê. E todo mundo se isolando e se relacionando com o que a gente criou, com as máquinas. Entendeu? Não dá, cara, não dá. Já pincelei aqui um monte de coisa que eu pesquisei, que eu estudei, que eu vi de comentários de janelas mentais pra falar. E o tópico é pornô. Porém, essa é a palavra da sexta-feira. Vamos viver, gente. Vamos viver. Vamos abrir a mente, vamos se conhecer, vamos se espiritualizar, trabalhar o espiritual, trabalhar o corpo, trabalhar a mente, trabalhar o amor próprio, trabalhar as emoções. Inteligência emocional é algo muito... Eu sempre achei que eu tinha inteligência emocional. Já nasci, naturalmente eu já tinha essa coisa da inteligência interpessoal, sempre tive carisma, sempre tive... Sei que você tá vendo, eu trabalhei em cima disso porque eu me formei em jornalismo, fui repórter, eu trabalhei os dons que eu já tinha. Mas eu quero dizer pra você, amor, que até você que me assiste e pensa, eu recebo muito esses feedbacks positivos, gratidão, de a Larissa tem uma maturidade, uma sabedoria, pai, inteligência emocional. Mas, gente, não, eu ainda, pra algumas coisas, eu sou uma criança, uma menina. Quantas experiências eu me coloco na minha vida e que eu vivo e que eu fico, meu Deus. Aí eu fico pensando, ou eu realmente sou muito falha na Matrix, ou eu realmente estou vendo a coisa já num ponto e as pessoas com quem eu tô cruzando estão em outra e a coisa, frequência que não tá batendo. Ou eu tenho que fazer a meia-culpa e admitir, meia-culpa, pra quem não sabe, termo no latim, né? Assumir a culpa. Que eu também tenho muitos déficits ainda. E eu tenho. Impulsividades, ansiedades, medos, coisas que a gente às vezes não sabe nem explicar. Se é intuição, se é o que
sabe aquilo dali, entendeu? E o tempo vai dizer o que aconteceu, o tempo vai explicar. Às vezes a gente tem que só aceitar que não é pra entender, que o tempo não vai explicar. E tá tudo bem, entendeu? A gente tem que aprender a conviver com mistério. Eu tô cada dia mais trabalhando as minhas crenças, porque a crença é quem a gente é, então a gente tem que morrer, né? Como dizem muitos filósofos sábios falam, a gente tem que... Cristo falou isso, né? Você tem que morrer pra renascer em vida. Eu já morri tantas vezes. E morrer é você aceitar que você pode estar errado. Morrer é mudar uma opinião. É você deixar ir uma coisa, é o desapego. O não apego. De tipo assim, vamos aqui no fluxo. Tá, tenho meus valores, meus princípios, minhas verdades, mas assim, mudar de opinião é válido. Mas eu sei que você também ser pautado, influenciado o tempo inteiro por algo, por alguém, por várias pessoas, também não é legal, né? Você tá sempre... Porque senão você fica muito... A gente precisa se arraigar, né? Arraigar... Tá certo esse verbo? A gente precisa se arraigar? Não vou dar um Google aqui não, foda-se. A gente precisa se enraizar, né? Ali no... Mas eu só sei que nada sei, entendeu? Mas que eu temo pelo futuro da humanidade, que eu serei sempre uma pessoa que vai buscar promover as interações. E eu lembro que uma vez no almoço com uma amiga minha de infância, de escola, ela me falou uma coisa que foi muito marcante. Ela disse assim, Larissa, tu sempre foi a pessoa que conectava os meninos e as meninas. As meninas não andavam com os meninos, como é, né? Era separado, mas eu era a ponte de conexão, elo. E eu era realmente RP desde criancinha, meu amor, desde sempre. Então eu realmente conectava, fazia os meninos, juntava o grupinho dos meninos e das meninas. Eu sempre tive amizade com homens, sempre. E hoje em dia foi algo que eu também hoje entendo com outro olhar, né? Essa coisa da amizade do homem e da mulher. E eu vivi a minha linha do tempo até agora, eu vou fazer 35 anos esse ano, tô com 34. É muito interessante porque eu fui uma criança linda, maravilhosa, fofinha, aí depois passei pela fase patinho feio, aí pré-adolescência, adolescência, eu tive uma fase patinho feio, que é uma formação do seu emocional, da sua autoestima. Então, hoje eu me identifico como uma mulher, eu me apodero de quem eu sou, da minha beleza e tal, minha confiança, massa, mas ainda existe, assim como em muitas pessoas, aquele lado daquela insegurança, daquela pessoa que viveu a fase do patinho feio e que no fundo ainda... Sabe? Mas é muito interessante isso, porque você vê as coisas mudarem. Sabe a pessoa que é feia e ficou bonita e a pessoa que era bonita e ficou feia? Pronto. É tão engraçado a gente viver isso na fase adulta, porque a gente vê no colégio a mana, que era uma gata, ficou feia e vice-versa, os homens também. E aí eu já vivi tantos momentos catárticos na minha vida, catarses incríveis, momentos de redenção do boy que era do colégio, dá em cima de mim hoje em dia, adulto, e eu fico assim, olha, gente, como o mundo dá voltas, né? E hoje... E a galera que não dava moral e vice-versa. Então, assim, hoje eu só te digo uma coisa. O mundo dá voltas, o mundo dá cambalhotas. Por isso que eu sempre tive essa consciência de que, o mundo dá tantas voltas. Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo pro YouTube. Esse vídeo pode ser tudo. Eu só faço. O resto vai acontecendo. E a vida vai mudando. E é engraçado que as pessoas não têm noção disso, cara. Não tem. Que as coisas mudam. Por isso que, eu sempre tive como uma máxima na minha vida, trate as pessoas bem, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Mas tem gente que precisa ser tratado de uma forma diferente. Tudo bem, ok, tô aprendendo isso cada vez mais a duras penas. Mas eu sou muito fiel a quem eu sou e o que eu acredito. E o jogo, a dança dos relacionamentos, eu não gosto da metáfora do jogo, eu gosto da metáfora da dança. É uma tour. Essa simulação divina, esse negócio chamado vida é um negócio doido, viu? Mas eu gosto. No final das contas, eu acho que vale muito a pena viver, se relacionar, se jogar, sofrer, aprender. Porque no final das contas, a gente tem que gostar de aprender. Se você gostar de aprender, meu amor, a vida vai se tornar muito mais gostosa, divertida, leve, harmônica, menos difícil, menos desafiadora pra você. Encare tudo como um aprendizado, tente tirar a onda, ver com bom humor, por mais desafiador que o negócio esteja. Eu falo de um lugar de muito privilégio, sempre tive consciência, sempre vou falar sobre isso, que eu sei dos meus privilégios diversos pra falar assim, mas eu acho que é minha obrigação, do meu lugar de privilégio, hablar
esse otimismo, entendeu? Lugar de fala é lugar de fala. Então, esse é o meu lugar de fala, eu vou trazer essa consciência. Vai ter gente que vai se identificar, vai ter gente que não vai se identificar justamente porque não é minha tribo, não é meu nicho, não é gente que não se identifica comigo e tá tudo bem. E eu apoio todas as pessoas que não são do meu lugar de fala e que estão ali. Eu, tipo assim, o seu lugar de fala é isso, ó. Me silencio pra você falar. Mas eu, do meu lugar de fala, estou aqui falando. Que mesmo de lugar de privilégio, eu também tenho minhas cruzes, eu também passo por muitas questões. Ninguém sabe o que é que se vive, entendeu? Todo mundo. Enfim, somos seres emocionados. É isso. Acho que foi, né? Pornô, amizade entre homem e mulher, entre outras coisitas mais. Palavra da sexta.